Dois influencers. Um defende as doutrinas bíblicas, defende a igreja, a moral, os bons costumes e incentiva as pessoas a temerem a Deus e seguirem as doutrinas bíblicas tais quais elas devem ser interpretadas. O outro contesta as mais claras doutrinas bíblicas, procura fragmentar a comunhão dos irmãos e traz todo tipo de comentários e argumentos contra a realidade de uma igreja verdadeira. Se nenhum dos dois mudarem de comportamento, qual você acha que será o destino final de cada um no juízo final? Isso tem que ver com o livre-arbítrio, a escolha que cada um faz da sua vida, do que falar, de como agir, do que pensar. Vamos estudar sobre o livre-arbítrio hoje. Certa ocasião, uma senhora, lamentando a perda do seu filho, perguntou: onde está Deus que não me vê sofrendo tanto a perda do meu filho? Alguém com cuidado, delicadeza, mas de modo firme e verdadeiro disse: Deus está no mesmo lugar quando ele estava quando seu filho pendia e morria na cruz do Calvário. A lição desta semana também vai tratar do assunto do sofrimento. Bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para mais um estudo. O tema desta semana, o problema do mal. O verso para memorizar: Elias enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Nós vamos tratar inicialmente acerca do sofrimento, problema da existência do mal. Mas eu queria adiantar para você que a Bíblia não traz todas as explicações, todas as definições sobre o porquê nós sofremos. A Bíblia traz os elementos principais, que o sofrimento é derivado do mal. É derivado do mal que começou lá no céu com Lúcifer e que se estendeu até o planeta Terra com a desobediência de Adão e Eva. Muitos se questionam como pode existir Deus, como esse Deus pode ser um Deus de amor diante de um mundo de tanta maldade e tanto sofrimento. Eu quero falar de uma palavrinha um pouquinho complicada chamada teodiceia, que vem do grego theos, Deus, e de que justiça. A teodiceia é um ramo da teologia que procura argumentar que Deus existe e que ele é justo a despeito da existência do mal neste mundo. Há alguns argumentos. Por exemplo, o fato do mal existir nesse mundo foi por causa do exercício do livre-arbítrio, começando por Adão e Eva. Nós não entendemos todos os motivos pelos quais existe sofrimento, a dor aqui nesta terra. E aí você tem o teísmo cético, que é um ramo da teodiceia. Também, outro argumento a respeito de um Deus que existe e que pratica a justiça é que muitas vezes o sofrimento serve para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas, dos cristãos. Lembram que o apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? E também um outro argumento para a teodiceia divina é que o mal ele é resultado da injustiça do homem. Então, Deus aplica a sua punição. E nós já estudamos um bocado sobre o porquê de Deus castigar sempre um motivo para educar, para instruir, para ajudar. Mas eu acho que do estudo que você faz acerca do mal, e você tem vários textos na Bíblia, desde o início, quando fala da queda de Adão e Eva, até o Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 12, que fala do dragão que foi expulso do céu, lá, o diabo, Satanás, a antiga serpente, né? Apocalipse 12. Mas eu acho que quando nós vamos pensar acerca da existência do mal, neste mundo, nós temos que estudar a poesia de Jonas, não é? Você tem um livro poético na Bíblia, de Jonas, não, me desculpe, de Jó, né? A poesia de Jó. Esse livro, escrito por Moisés, provavelmente,
E ali você tem a história de um árabe que era fiel a Deus, mas que enfrentou todo tipo de revés na vida. Para início desse estudo, então, que tem que ver com Jó, nós queremos pensar que está escrito em Jó 30, verso 26, quando ele diz: aguardando o bem, me sobreveio o mal. E aí vem o questionamento, né? O questionamento que Jó faz. E o questionamento que, a expressão que está em Jeremias também, capítulo 12, verso 1, também Davi trata a respeito desse assunto, se você ler o Salmo 73, por exemplo, né? Mas eu gostaria de ler com você Jó 21, versos 7 a 10. Por que razão vivem os ímpios e envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Em meio ao seu sofrimento, Jó então se questionou: por que que as pessoas que são más prosperam, têm saúde, têm felicidade dentro de casa, e aqueles que buscam obedecer a Deus e aos seus mandamentos enfrentam todo tipo de revés e sofrimento? É o caso que eles estavam vivendo. Muito bem, vocês sabem que o livro de Jó começa com uma declaração que é feita por Deus a Satanás. Está no verso 8, Jó 1, verso 8. Mas também o início do livro de Jó fala sobre isso, que Jó era um homem temente a Deus, desviava-se do mal, um homem íntegro, reto. E o sofrimento, eu vou dizer uma coisa para você, para nós serve muitas vezes como uma aula, uma escola, né, para melhorarmos a nossa vida espiritual. Davi escreveu: antes de ser afligido, andava errado, agora ama a tua lei. Mas eu vou dizer uma coisa que talvez não seja muito comum para você. O sofrimento de Jó não era em função dele mesmo. Às vezes sofremos pelos nossos erros, às vezes sofremos pelos erros dos outros que nos atingem, os pecados deles, e às vezes sofremos como consequência da realidade da vida, de um mundo de pecado, onde a entrada deste trouxe transtorno, trouxe desunião, trouxe ali, de certa forma, um descontrole das coisas aqui nesta terra, né? Olhando pelo aspecto do domínio do mal, né? Muito bem. Então, Jó enfrenta o seu sofrimento, mas ele não sabe, por exemplo, que ele está inserido no contexto do grande conflito entre Deus e o diabo, e de que o sofrimento dele está sendo observado pelo próprio céu. Ele não entende o pano de fundo de que há uma disputa entre Deus e o diabo a respeito de pessoas que possam servir a Deus a despeito de todo sofrimento e de toda injustiça. Eu diria para você que o sofrimento de Jó, menos, menos para benefício dele e mais para benefício daqueles que iriam ler a sua história ao longo dos séculos, foi a razão da sua existência. Até porque também serviu, como já dissemos, para mostrar também que Deus tem pessoas que o servem a despeito de qualquer circunstância adversa que possa viver. E eu acho interessante que em meio ao seu sofrimento, Jó diz assim: olha, Deus o deu, Deus o legou, né? Então, ele viveu o tempo de bonança, mas também viveu o tempo de tristeza, de sofrimento, né? E ele admitia que tudo pertencia e Deus está sob o controle de tudo. Mas nessa história de Jó, tem algo que me chama a atenção, sabe? Porque você vai ver que os amigos dele, ao verem o seu sofrimento, primeiro ele perde seus filhos, suas propriedades, depois ele é atingido na sua própria saúde, e os seus amigos, quando vão até ele, né, ficam 7 dias apenas o observando, com cacos de telha a curar, a esfregar nas suas úlceras, né? E, e quando os seus amigos começam a falar, o argumento deles para Jó é o seguinte: Jó, você está sofrendo porque você cometeu algum pecado. Eu não vou ler com vocês aqui os textos, porque o vídeo pode ficar um tanto longo, mas Jó se defende em todos os momentos. Ele diz: olha, eu estou sofrendo, mas eu não sou responsável por isso, eu não fiz nada de errado. Eu vou dizer algo que pode até chocar alguns. Ele diz assim: olha, se algum dia eu levantei os meus olhos para alguma virgem, que a minha mulher se curve para outro homem.
Ele dizia, olha, eu procurava as pessoas que estavam sofrendo, cansadas, eu era os olhos do cego, eu ajudava o coxo, eu andava pelos arrabaldes da cidade para ver quem precisava de ajuda. Afinal de contas, ele era um dos mais ricos do Oriente, se não o mais rico. Mas em meio a todo este sofrimento que ele está enfrentando, os amigos dele têm um argumento simples. Isso está a maior parte do livro de Jó. Jó, se você está sofrendo, é porque você cometeu algum pecado. Então, o entendimento no tempo de Jó, 1500 anos de Jesus, antes de Jesus, era o mesmo entendimento no tempo de Jesus. Lembra quando os discípulos veem um cego de nascença, eles perguntam para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Então, está muito atrelado ao sofrimento das pessoas a um tipo de comportamento equivocado. E, de fato, a origem do sofrimento é a desobediência, é do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, então eles trouxeram uma série de consequências ruins para este mundo. Muitas vezes nós trazemos dificuldade de saúde para nós porque quebramos as leis de saúde. Muitas vezes sofrimentos são infligidos a cada um de nós pela atitude de outras pessoas. Mas não dá para dizer que sempre porque uma pessoa está sofrendo é porque ela cometeu algum pecado, algum erro. Então, quando Jó e outros autores bíblicos olham para os ímpios, as pessoas más que não temem a Deus, e eles veem essas pessoas felizes, falam, por que eles estão felizes e eu enfrento sofrimento? Me permita falar uma coisa para você. Aliás, no texto, né, de Salmo 73, verso 17, Davi fala, olha, até que eu entrei no santuário, eu entendi o fim deles. Davi está dizendo que ao final vai haver uma justiça, né? E nós já estudamos sobre isso, Deus vai aplicar a justiça. Vai dar a cada um conforme as suas obras. Eu diria para você, sabe, minha esposa e eu temos o costume de fazer caminhada. E às vezes caminhamos por lugares muito, muito bonitos, muito bonitos, casas muito bonitas. Mas se você tivesse um olhar de raio-x e pudesse olhar para dentro de uma mansão, talvez você iria enxergar ali uma esposa deprimida. Você encontraria ali um avô deitado, acamado nos últimos momentos da sua vida. Você encontraria ali talvez um pai chorando pelos seus filhos que se desviou do melhor caminho e está com problemas sérios, né? Por escolhas erradas. Então, nós aparentemente olhamos para as pessoas e achamos que elas são felizes, que elas não têm problemas. E que a felicidade dos ímpios é uma afronta contra aqueles que temem a Deus. Olha, será que são felizes mesmo? E o final, será feliz? Então vamos pensar sobre isso. Muito bem, depois que Jó enfrenta todas aquelas adversidades, a perda dos filhos e tudo aquilo ali, e ele questiona, né? Questiona Deus. Por que eu estou passando por isso? Aliás, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele fala, maldito o dia que foi dito, nasceu um menino, né? Mas Jó tem a oportunidade de ouvir a Deus. E em Jó 38, Deus se manifesta de um redemoinho. E no capítulo 38 de Jó, eu quero apenas colocar a ideia em si. Deus faz algumas perguntas para Jó, e dentre elas ele fala, Jó, explica para mim, como foi que eu criei a terra? Como que eu coloquei os fundamentos da terra? Deus fala quando as estrelas se jubilavam, né? Isso é uma referência aí aos anjos. Quando eu criei a terra e os anjos presenciaram, onde você estava? E Deus faz algumas perguntas para ele no que tem que ver com a natureza, com o seu poder criador. E no capítulo 42, Jó então diz, olha, eu falei do que eu não entendia. Então, todas as vezes que nós que tememos a Deus, questionamos a nossa vida, os problemas, os porquês das injustiças que podemos sofrer, até por amor ao Evangelho, o fato é que nós não entendemos todas as coisas. E quando Deus se manifestou a Jó naquele redemoinho com algumas poucas perguntas, ele já se conscientizou, ele caiu em si e disse, olha, eu estou questionando, eu estou perguntando, eu estou falando daquilo que eu não entendo. E eu volto, ao invés do verso 3 ao verso 2, está um dos versos que eu mais aprecio na Bíblia, que eu mais amo na Bíblia, que até está na página de agradecimentos da minha tese doutoral. Em Jó 42, verso 2, ele fala assim, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aquilo que Deus quer, que Deus propôs, que Ele planeja fazer para a sua vida, só uma pessoa que pode impedir
que a vontade de Deus, que o propósito de Deus se cumpra em sua vida. Só você. Apesar de você sofrer em algum momento perseguição, revés, isso, aquilo, que Deus planejou para você, Ele vai cumprir. E você olhando para a história de Jó, você vê que ao final ele volta a ter filhos, Deus lhe dá condições para ter o dobro de tudo aquilo que ele possuía. Então, assim, se você olhar apenas por aspecto do sofrimento, talvez eu diria para você, como disse o apóstolo Paulo, se olharmos apenas para esta vida, somos os mais infelizes. Mas se nós olharmos para o plano de Deus, para a vitória, para além desse contexto de pecado, nós podemos nos alegrar. E aí então vem o texto que está na terça-feira, de Isaías 55, verso 8, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E é na parte de terça-feira que também está o Salmo 73, quando o salmista diz, eu entrei no santuário e eu entendi o fim dos ímpios. Então, Deus tem maneiras de nos dirigir nesse contexto de um mundo de pecado. Então, Deus precisa usar de certos contextos para nos ensinar, para nos proteger, para nos dirigir, enfim, para nos conduzir para o céu. A intenção maior de Deus, em todo o contexto que nós vivemos, é nos levar para morar com Ele. Muito bem, a partir de quarta-feira, a lição trata do livre-arbítrio, né? É um dos argumentos da Teodiceia. O sofrimento existe por causa do livre-arbítrio. O homem fez a escolha errada. E em Gênesis 2, versos 16 e 17, Deus diz para Adão e Eva, vocês não comam do fruto da árvore proibida. Vocês podem comer dos frutos de todas as árvores, mas essa não lhes pertence, não comam dele. E o que Eva fez? Comeu. E o que fez então? Enviou para o seu marido. Ofereceu para o seu marido aquele fruto, né? Então, foi a escolha do homem que trouxe o sofrimento para esta terra. Ouvindo a mentira de Satanás, quando disse, certamente não morrereis. Ainda na parte de quinta-feira, há uma avaliação sobre o livre-arbítrio, mas tem algo interessante aí. Porque diz que se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio, tanto para Adão e Eva quanto para nós, ficaria excluída a possibilidade da existência do amor. Se nós fôssemos autômatos, se nós apenas fizéssemos aquilo que nós estivéssemos programados por Deus, certamente não teria havido pecado. Mas como Deus poderia exercer o seu amor para conosco? E eu vou falar uma coisa que talvez você estranhe novamente, outra coisa. O amor, ele é tão grandioso que permite até ao outro que erre. Às vezes nós queremos demonstrar nosso amor de uma maneira que estamos cercando e cerceando aqueles que estão em nossa família, aqueles que estão em nossa influência, para que eles não cometam nenhum erro. E talvez nós estejamos na preocupação de que eles não errem, nós cometendo o erro de não lhes permitir o livre-arbítrio. A esposa, o filho, o marido. As pessoas têm o direito de escolher. E quem ama, permite que o outro tome sua decisão errada, exerça o seu livre-arbítrio e depois o acolha, o perdoe e, de alguma forma, o instrua. Precisa lembrar da história do filho pródigo, aquele pai que amava o seu filho, mas lembra que já estudamos aqui, Lucas 15, aquela parábola, o filho mais novo diz, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence, eu quero partir, eu quero ir embora. E ele vai embora, perde tudo o que tem e volta, e o pai o acolhe e o abraça. Quem ama a esposa, os filhos, quem ama seu marido, dá o livre-arbítrio. Até porque a não permissão do livre-arbítrio pode significar algum problema psicológico nosso, um problema emocional, um problema de autoestima. Então, Deus, em seu amor, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e essa questão da imagem, sermos criados à imagem de Deus, tem que ver, entre outras coisas, com o fato de nós termos o livre-arbítrio. Temos liberdade para escolher entre o bem e o mal, assim como Deus sempre escolhe a favor do bem. Então, avançando para os propósitos de Deus em meio ao sofrimento, você pode pensar, por exemplo, em Romanos 8, verso 18, que diz que as aflições presentes não são nada a comparar com a glória futura. Apocalipse 21, versos 2 e 3, né, diz que Deus estará com eles, né, e ele estará com o seu povo, aí, verso 4 também, né, em que diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Enfim, nós vivemos num contexto de sofrimento porque vivemos num mundo de pecado, de desobediência a Deus. Mas Deus está presente com seus anjos, com seu Espírito, com a sua providência, com o seu amor.
para não permitir que nós sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. A Bíblia não explica todos os detalhes do sofrimento. A Bíblia explica a origem, explica muitas vezes como o mal é atingido, mas nós não conseguimos explicar tudo. Como explicar que Tiago morreu tão cedo ao fio da espada e o seu irmão morreu de morte natural praticamente aos 100 anos de idade? Como explicar que dois homens tementes a Deus, por exemplo, dois João, né? O João Batista, ele morre degolado. O outro João, o evangelista, vai viver aproximadamente 100 anos. Nós não conseguimos entender por que que um aparentemente tem uma vida mais tranquila, um é longevo, o outro não, por que que um desobedece a Deus e aparentemente é mais feliz do que quem teme a Deus. Nós precisamos confiar na sabedoria divina. E mais uma vez eu digo para você, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E lembre-se, onde não há compaixão, não há religião. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, nós pedimos, Senhor, a tua bênção a cada um que está assistindo esse vídeo, estudando a tua palavra, estudando a lição da Escola Sabatina, que todos nós possamos entender a tua vontade para a nossa vida e confiarmos que o Senhor está nos dirigindo da melhor maneira. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.